Sejam todos bem-vindos ao canal O Sobrenatural. E hoje eu quero trazer para vocês a forte revelação da parte de Deus, a qual Ele deu para a sua serva, chamada Vanessa. E desde já eu quero agradecer imensamente a Vanessa por compartilhar conosco essa incrível experiência, onde Deus mostrou para ela acontecimentos que iriam acontecer num futuro muito próximo. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Então, sem mais delongas, vamos para essa incrível revelação. Oi, gente. Algumas pessoas já me conhecem, né? Tinha alguns relatos que eu já deixei em vídeo, né? E eu quero deixar para vocês mais uma outra visão que eu tive. Nessa visão, eu estava numa casa, né? Eu estava numa casa e começou a acontecer muitas coisas, eventos da natureza, né, neste local. E aí eu fui até a porta. Quando eu abria a porta, estava tendo grandes tempestades com vento, uma ventania muito grande. E neste momento, o Senhor falou para mim que cada vez que eu abrisse a porta, seria um dos sinais que aconteceriam em toda a terra. As pessoas estão pensando que tudo que está acontecendo são só eventos da natureza, mas não são. Já o que está acontecendo agora no mundo já são os cumprimentos da profecia de Apocalipse. E nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. E quando eu abri a porta, era muito vento, uma ventania terrível. E eu entrava, fechava a porta, era uma porta de rolar. E quando eu entrava, fechava a porta, aí eu abria de novo a porta. Quando eu abria a porta novamente, era chuva de pedra de gelo, assim, bem grande, do tamanho de bola de sinuca, que caía, destruindo tudo. Depois, eu fechei a porta de novo. Quando eu abri a porta, era muita chuva e frio. E aí, quando eu fechei a porta, que eu abri a porta, era muita chuva. E quando eu olhei para os lados, era lama, estava descendo. Na casa que eu estava, começou a vir a lama tão forte que a lama já tinha tomado a casa pelos dois lados e por cima. Aí já era lama, com uma lama pesada e água. E o Senhor me falou que esse último evento com lama é um evento que vai acontecer no mundo inteiro. A gente vai ver muita catástrofe com lama, tipo montes caindo, como que fala? Hidrelétricas que podem eclodir e acontecer aquela destruição em massa com lama, né? Então, assim, eventos envolvendo muita água pesada de lama vai acontecer no mundo inteiro, né? Isso o Senhor me falou já tem 2 anos, né? Eu não queria gravar esses vídeos, eu pensei muito, mas depois do que eu vi que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu me senti muito acusada pelo Senhor. Olha, eu te mostrei e você não falou nada. E eu sei que talvez seja até tarde, né? Mas eu falei pro Senhor para falar e demorei tanto, né, para gravar esses vídeos. Mas quando eu vi no Rio Grande do Sul o que aconteceu, eu me lembrei na hora do que ele me falou, das catástrofes com lama, né? E aí eu comecei a ver as coisas, né? Ela olha lá no deserto e eu falei, meu Deus. E depois disso, né? Também eu tive, ele me mostrou esses sinais. E antes desses sinais, eu tive um outro sonho em que o sinal era, né, que ele me mostrava que vulcões entrando em erupção, que poderiam mexer
com a água do mar e as ondas iriam se elevar muito e isso ia fazer uma destruição também muito grande em massa. Então, quando se fala de profecias e as pessoas falam que Deus é esse, né, que está destruindo tudo, não, gente, não é isso. É porque existem coisas que são necessárias que elas se cumpram. Porque se a Bíblia não se cumprir, ela vai ser apenas um livro. E ela não é um livro apenas, ela é um livro de profecias, né? E as profecias precisam se cumprir, porque senão Deus é mentiroso, né? Então são ciclos, a Terra já passou por esse ciclo mais de uma vez, né? Com o dilúvio, né? Na era pré-histórica com os dinossauros, e chegou o momento agora da renovação da Terra, né? Quando a gente fala na oração, venha a nós o teu reino, é este momento, o momento que está para acontecer, né? E o nosso planeta, ele vai ser regenerado, né? Eu não sei como é o plano, o Senhor vai fazer as coisas, né? Para onde, né? Aonde vai estar Jerusalém Celestial, mas o nosso planeta está em fase de transição planetária e vai haver grandes mudanças, né? Mudanças também no Sol, mudanças na Lua, mudanças na radiação, né? E a gente vai ver muitas coisas sobrenaturais acontecer, porque o que o Senhor me falou é que o véu que separava nós, humanos, do sobrenatural, está cada dia mais frágil. Logo os dois mundos vão começar a se misturar. Eu já vejo muitas coisas a olho nu. Eu via desde criança, mas agora então nem se fala. Tem muitas coisas que eu não falo porque é difícil da mentalidade humana aceitar que são verdades, né? Até o que eu tô falando que é simples, as pessoas já têm muita dificuldade de acreditar. Mas existem coisas ainda mais complicadas que eu vou ser obrigada a falar. Não digo para vocês que eu não queria falar, mas eu fico em dívida com o Senhor e eu prefiro receber críticas do que ficar em dívida com o meu Senhor. Então eu vou ser obrigada a falar. E há pouco tempo agora, né, aconteceu aquela tragédia, né, no Rio Grande do Sul. E depois desses sonhos que eu falei, que eu abri, fechava a porta e via todos esses eventos, e o Senhor falou que esses eventos eram os sinais, eu tive novamente um outro aviso, que novamente em algum lugar do Brasil vai acontecer novamente outra catástrofe com lama. Eu não posso afirmar que é no Rio Grande do Sul, mas o meu sentimento é que era. Mas o Senhor não me falou, mas o meu sentimento dentro do sonho que eu estava, o lugar que eu estava era lá, né, numa cidade do Rio Grande do Sul, né, e foi tão rápido que eu, minha mãe e minha filha, e a água, ela veio subindo tão rápido, né, e o Senhor me falou que agora vai ser muito mais rápido do que da primeira vez, porque em questão de 5 minutos, a água subiu, a gente estava na rua e a água subiu já na cintura. Então, tipo, não vai dar tempo da pessoa em casa pegar exatamente nada. Eu me lembrei daquela passagem da Bíblia que quando verem todas essas coisas acontecerem, não queiram voltar para buscar nada, pegar nada, nem olhem para trás, né? Deixem tudo que é material e salvem-se. Não queiram voltar para pegar nada, deixe tudo. Eu não sei onde que está essa passagem, mas existe essa passagem, acho que é em Apocalipse, e foi exatamente isso que o Senhor me mostrou, que vai acontecer, e que quando isso acontecer,
não queiram salvar os seus bens, queiram salvar as suas vidas, porque não vai dar tempo de carregar nada. E não é porque o Senhor deseja o mal pra gente, o problema é que o ser humano já foi mal há muito tempo e já destruiu muito o nosso planeta. E a maioria sempre é muito ingrata ao Senhor e não reconhece todas as maravilhas que Ele fez para esse mundo e que a gente deveria ser grato, mas a gente não é. É lógico que tem quem é grato, mas a grande maioria da humanidade se revolta contra Deus e até apoiam os demônios e até criam seitas, né? Não sei se vocês estão sabendo, lá no Rio Grande do Sul foi construída a maior igreja satânica. E a maior estátua que está para ser colocada lá no Rio Grande do Sul foi construída de Lúcifer, de Satanás. Ela vai ser colocada aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? Ela já está para ser colocada lá e eles disseram que é para agradecer a Deus pelas pessoas que sobreviveram das catástrofes. E eu vi um vídeo que foi até com o Edivaldo Franco, né? Que eu gosto muito de ouvi-lo, acho ele muito sábio, né? Como eu digo, eu não faço acepções de pessoas, né? Todos que são bons, que são da luz, eu admiro, tanto pastores, tanto médicos, né? Pessoas que são de Deus, né? Que praticam o bem, né? Então, ele é uma pessoa de um caráter muito limpo, muito puro, né, que ajuda muitas pessoas em todo o Brasil, pessoas carentes e pessoas abandonadas e deixadas à margem da sociedade. Então isso fez com que eu gostasse de ouvir, né, às vezes, algumas palavras dele. E ele estava falando, né, que loucura é essa que está acontecendo, né? Eles fizeram essa grande estátua lá no Rio Grande do Sul para agradecer a Deus. Agora, a Deus, quem é o Deus deles? Eles deixaram claro que é Satanás, né? E o Edivaldo Franco fala, já aconteceu tudo aquilo de ruim com eles. E eles ainda vão levantar uma estátua de Satanás, a maior do mundo. Aí ele fala, né? Nós somos loucos? Não, eles dizem que nós que cremos em Deus e seguimos Jesus Cristo que somos loucos, eles são certos. Mas sempre tem que ter um louco na história, né? E sempre o louco é aquele que segue Jesus Cristo. Então, eu achei isso muito verdadeiro. Isso que ele falou. Nós que seguimos Jesus Cristo que somos loucos, eles estão certos. De levantar uma estátua e fazer um templo satânico. E eu pesquisei e entrei, é realmente bizarro. Eles cultuam entidades das trevas como se fossem uma coisa muito natural e bom, né? Então, podemos esperar, gente, porque Deus está passando a mão naquele lugar, porque a bruxaria lá está muito grande. O Senhor já havia me falado isso, que no Rio Grande do Sul e na Bahia, a procura por coisas ocultas, malignas, é muito grande. E que ele pesaria a mão nesses lugares. Isso ele me falou bem antes, né? Só que é incrível, eu fiquei muito impactada depois do que eu vi o que aconteceu da grande catástrofe que aconteceu lá. Eu fiquei impactada, porque isso ele me falou há 2 anos, né? Agora, esse sonho que eu tive agora, recente, que o Senhor me falou que não vai dar tempo nem de pegar nada, nenhum documento, foi agora há 2 meses, né? E agora, há 1 mês atrás, eu acho, 20 dias, eu tive um outro sonho, eu tive uma outra visão. Tive uma visão que o Senhor, nessa visão, eu me vi na minha cama. Eu me vi na minha cama. Com a minha filha, que a minha filha dorme primeiro comigo e depois eu coloco ela no berço. Então eu estava na cama com a minha filha. Só que aí de repente ficou tudo muito, muito escuro, que eu não enxergava nada. Então quando eu fui descer meus pés no chão,
eu senti que tava tudo escuro, de repente escureceu tudo, como se não tivesse uma mínima luzinha. E aí eu fui pôr meus pés no chão. Quando eu coloquei meus pés no chão, eu senti que fazia crack, como se eu pisasse numa coisa mole. Achei aquilo muito estranho, eu não tava enxergando nada. Eu peguei minha neném no colo e levantei no escuro, achando que eu estava descendo da minha cama, do meu quarto. Só que quando eu fiquei em pé e eu pisava em alguma coisa, eu estava o que tem no chão, né? E de repente uma visão se abriu no meio daquela escuridão. Tudo continuava escuro, mas uma visão se abriu naquela escuridão. Eu consegui ver no que eu pisava, eu só conseguia ver aonde eu pisava. Então eu vi que eu estava num lugar de muita lama mesmo. E eu olhava só para o chão. Então o chão eu conseguia ver que eu estava num lugar muito grande, onde havia muita lama mesmo. Tava mole. E eu com a minha neném no colo. E aí eu comecei a me assustar. Pensei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava dormindo. Tava na minha cama agora, com a minha filha. Agora eu tô aqui nesse lugar escuro, nessa lama. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, o que eu vim fazer? Como eu parei aqui? Como eu vim parar aqui? E comecei a ficar nervosa, porque eu sabia que eu tava no meu quarto, mas eu desci e eu já não tava mais no meu quarto, eu tava na lama. E eu comecei a ficar nervosa. E aí, como se fosse uma visão biônica, eu só conseguia enxergar o lugar onde eu pus o olho no chão. O resto aqui ao meu redor, o tempo, eu não via nada, eu via só escuridão. Eu sabia que eu tava num lugar de muito barro. Só isso que eu via. E aí veio aquela visão, meu olho, a minha visão, melhorou 100 vezes mais, e eu consegui ver que eu estava dentro de um círculo. Aí eu conseguia ver eu na lama, mas em redor de mim círculos. Em redor de mim um círculo. E eu olhei e falei, eu tô dentro de um círculo, no meio da lama, no meio do nada, no escuro. E aí a minha visão melhorou mais. Aí eu consegui ver que esses círculos que eu tava dentro, tinha vários desses círculos em toda a região, em todo aquele local. Mais pra frente, assim, o barro e o círculo desenhado em cada barro, como se algo, uma esfera, tivesse parado ali, feito aqueles círculos bem redondinho e tivesse saído, ficado aquela marca. E aí eu não entendia nada. E aí a minha visão melhorou mais, como se fosse coisa de computador mesmo. E aí eu pude ver de que o círculo foi desenhado. De que era feito o círculo. Então, imaginem um círculo, na beira dele o desenho do círculo, né? Seu desenho assim, desenhado assim, por fora dele é como se fosse uma aba. Não como que eu vou explicar, né? Vi o círculo assim, né? Essa beiradinha aqui dele era dessa grossura aqui. Então ele foi desenhado com essa beirinha assim. Todinho, todos os círculos tinha essa beirinha que fazia o círculo. E aí quando eu aproximei mais a visão, eu vi que dentro desse desenho do círculo tinha muitos bichos, coró, como aqueles coró de mosca, quando a mosca põe bicho numa carne podre, tava assim, ó. Nesse desenho do círculo, né? Então, eu acho que vocês entenderam, não sei. Imagina um círculo com essa abinha ao redor dele inteira, e nessa abinha tinha muitos micróbios, muitos bichinhos de mosca, sabe? Igual quando eles vão comer carne. E naquele momento eu assustei muito quando eu vi aqueles bichinhos. Eu falei, meu Deus, que isso? Esses bichos que ficam na carne podre. E neste momento eu me assustei muito, porque aí me veio a resposta. Esses bichos, eu nem sei como chama, esses corozinhos, esses bichos, eles estão aí por causa da carne podre
que vai estar debaixo da terra. Nossa! E eu fiquei muito assustada. Eu entendi que ali tinha muitos mortos onde eu estava pisando. Ia ter muitos mortos, muitos. E aqueles círculos significavam algo, e era algo satânico, que eu não sei dizer para vocês. Era algo maligno, que vai causar algo sobrenatural. Vai morrer muita gente. E eu pisava sobre aquela terra. E eu estava com a minha filha no colo, então eu assustei muito. Eu assustei muito quando eu vi aquilo e eu entendi que tinha mortos ali, que eu estava dentro de um círculo feito por Coró. E, nossa, e eu assustei muito com aquilo. E muito escuro, eu olhava para tudo quanto é lado e eu não sabia onde eu estava, porque eu estava na minha cama, mas de repente eu pisei e eu estava ali. E eu me desesperei com a minha filha no colo, com muito medo. E eu escutei uma voz, a minha própria voz. É a primeira vez que eu escuto a minha própria voz, que eu sempre escuto uma voz masculina. E eu escutei a minha própria voz dizendo para mim assim: Vanessa, acorda, é um pesadelo. E aí eu acordei na minha cama, muito assustado, coração batendo muito forte. E eu acordei. E eu falei, meu Deus, eu falei pra mim mesma, Vanessa, acorda, é um pesadelo. No momento do sonho que eu ia me desesperando, eu entendi que a minha própria alma ou meu próprio espírito, para evitar que eu passasse por coisas ruins ali dentro da minha visão, ele me acorda e grita, Vanessa, acorda! Você está tendo um pesadelo. E eu me acordei. E aquela voz que eu ouvi era a minha própria voz. Isso que me impressionou muito. Eu nunca ouvi. Eu sempre ouvo uma voz que às vezes é de Jesus, ou às vezes eu ouço uma voz que é de um homem ou algum anjo, mas a minha própria voz é a primeira vez. Foi impressionante, foi impactante esse sonho. Então, vamos pensar, né, gente? Vamos nos cuidar. Quem está em regiões de perigo, se acontecer alguma coisa, não voltem para buscar nada. Procurem salvar suas vidas. Não voltem para pegar nem seus documentos. É isso que o Senhor fala. E outra coisa, vocês que estão aí no Rio Grande do Sul, não se envolvam com isso. Esse templo satânico que está sendo aberto aí no Rio Grande do Sul, porque não vai ser bom. As pessoas agora deveriam estar mais humilhadas para saber que o Criador não se brinca, né? Mas, ao contrário, eles estão construindo a maior igreja satanista do mundo e com a maior estátua de Satanás no Rio Grande do Sul. Então, vocês que estão ouvindo, não se apeguem a isso. Corram disso, se apeguem em Jesus. Tá bom? Porque morrer com Ele é lucro, mas sem Ele é muito dolorido.